Olá, boa tarde a todos e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais uma atividade do curso de extensão A Ascensão da China e a Fragmentação da Ordem Liberal Global, Hegemonia, Normas e Desafios Estratégicos Contemporâneos. Esse curso é uma parceria entre o Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília e a Revista Brasileira de Política Internacional, RBPI. Os artigos e as discussões que são apresentadas, que serão apresentadas, que estão sendo apresentadas nesse curso, são resultados de artigos que foram publicados na Revista Brasileira de Política Internacional. A gente convida os autores que publicaram na revista para virem aqui apresentar os seus trabalhos de uma forma mais dialógica com o nosso público. Então, convidamos desde já, a audiência a visitar o site da Revista Brasileira de Política Internacional e conhecer, além desse, outros artigos que estão publicados lá sobre a China e sobre assuntos diversos das relações internacionais. Eu sou Wilton Dias, pós-doutorando do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e tenho o prazer de conduzir a moderação da palestra de hoje, que recebe como convidado o professor Paulo Menecheri. Um pouco sobre o Centro de Estudos Globais. Se trata de um laboratório acadêmico voltado à produção e difusão de conhecimento sobre as diversas áreas que permeiam as relações internacionais. O centro atua com projetos de pesquisa, atividades de extensão, formação e cooperação institucional, mobilizando estudantes de graduação e pós-graduação e estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais em torno de 3 eixos principais: governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. A palestra de hoje é intitulada Diplomacia do Cinema, como a China projeta seu soft power no Brasil. Na apresentação, nosso convidado, Paulo Menecheri, discutirá o cinema como instrumento de soft power na estratégia internacional da China, com foco no Brasil. Serão analisadas iniciativas como festivais, coproduções audiovisuais, intercâmbios e o papel dos institutos Confúcio, além dos limites dessa estratégia diante da predominância de Hollywood e da recepção do público brasileiro. Paulo Menecheri é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ele é especialista em diplomacia cultural e soft power da China, com trajetória acadêmica e profissional que inclui experiências internacionais e atuação em projetos ligados à diplomacia cultural brasileira. Exatamente, a diplomacia cultural brasileira. Então, passo agora a palavra para você, Paulo, que terá cerca de 40 minutos para fazer a sua apresentação. Logo após, teremos uma sessão de perguntas que nossa audiência pode enviar aqui no chat do YouTube, nesse canal que estamos nos falando. Muito obrigado por sua disponibilidade, Paulo, de estar aqui com a gente hoje. Um prazer te ver aqui de forma remota, e passo a palavra para ti. Olá, olá, tudo bem, pessoal? Wilton, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu e o Wilton, a gente foi colega de mestrado, doutorado, enfim, muito tempo ali no IREL, então é muito legal te encontrar. E agradeço demais pelo convite, agradeço a pessoa do professor Antônio Carlos Lessa, que me escreveu, convidando para participar, e é um prazer imenso voltar para o IREL, virtualmente, infelizmente, mas a gente vai conversando por aqui e trocando ideias. Eu quero falar com vocês sobre agradeço também o João, o João Vitor, que está ajudando a gente, no backstage aqui, com quem também eu divido ali a editoria da revista Mundorama, de divulgação científica em relações internacionais. Muito obrigado, João. Eu quero falar com vocês sobre esse artigo que eu publiquei na RBPI agora, nesse especial sobre a ascensão da China, e aí eu quis falar um pouco sobre o que tem sido a minha pesquisa nos últimos 10 anos, um pouco mais do que isso, que é a diplomacia cultural, o soft power da China no mundo, em especial agora, nesse artigo, no Brasil. Além desse artigo, eu tenho a dissertação de mestrado, que depois virou um livro,
sobre a diplomacia cultural chinesa, publicado pela editora Zuki em 2023. Está disponível aí pelas editoras todas, né, pelos canais todos de venda de livros. E esse artigo agora publicado na RBPI, com foco no Brasil. A minha tese de doutorado foca no cinema, né? Então, assim, eu começo, só para explicar um pouco a trajetória, eu começo a minha pesquisa na dissertação falando sobre a diplomacia cultural chinesa de forma mais ampla, né? Então, como a China se insere no mundo por meio da sua diplomacia cultural. E eu estudei 3 casos principais, que era o caso dos veículos de mídia, o caso dos institutos Confúcio e o caso do cinema. Na tese, eu decidi focar no cinema, por perceber que o cinema era, dos instrumentos que a China usava, o cinema era o que permitia maior alavancagem para a China, né? Maior potencial de sucesso para a China, porque ele tinha um diferencial com relação aos outros 2 que eu analisei, e eu vou falar um pouco disso ao longo do artigo. E o foco no Brasil, ele não está completamente presente na minha tese, né? A minha tese focava na utilização do cinema enquanto instrumento de soft power da China no mundo, e principalmente a relação com Hollywood, que eu acho que é um elemento central, mas isso acaba indo para o Brasil, porque a gente é muito dominado, né? O nosso mercado cinematográfico ele é muito dominado pela presença de filmes de Hollywood. Então eu quis fazer um pouco essa análise de como essa disputa internacional entre China e Estados Unidos no cinema também impacta no que a gente vê no cinema no Brasil. João, passa para mim, por favor. Maravilha. Qual que é o foco aqui do artigo, né? Enfim, espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler o artigo, ele está disponível com acesso livre no site da Revista Brasileira de Política Internacional. Mas o meu argumento é que, assim, a China usa o cinema, o soft power, enfim, como elemento, né, como estratégia, ele já é algo constante na política externa chinesa, ao menos ali a partir da metade dos anos 2000, quando pela primeira vez se usa o conceito de soft power na China. Eu vou falar um pouco mais sobre ele na sequência. Por uma percepção muito clara de que a China precisa melhorar o modo como o mundo vê ela, e diminuir a distância entre como a China se vê e como o mundo vê a China. E para isso, o soft power, na perspectiva chinesa, inclusive, é fundamental. O cinema é uma dessas estratégias, uma das mais bem-sucedidas, e ela faz por uma série de formas. No Brasil, o meu foco foi estudar como isso acontece por meio dos festivais de cinema e das coproduções, e por meio da atuação dos institutos Confúcio, que também estão presentes no Brasil, e alguns elementos bem diferentes que eu acho que vale a pena estudar, que é o caso principalmente do Look in China, que é um projeto de intercâmbio que leva estudantes de cinema para a China, e lá eles produzem um documentário, é uma experiência muito, muito legal, que vale a pena conhecer e que tem alguns impactos curiosos aqui também. Passa para mim, João, por favor. Quero falar para vocês, essa parte eu vou tentar ser breve, porque quando eu começo a falar de teoria, a turma às vezes começa a puxar celular e tudo mais, mas eu acho importante aqui, porque para quem é de para quem é de relações internacionais, nem sempre se dá o peso devido à dimensão cultural das relações internacionais. Para quem pesquisa a China, isso é muito notável, né? Enfim, se você for em vários eventos sobre a China por aí, dificilmente, há poucos anos, agora isso tem mudado ainda bem, mas há poucos anos ia ser raro encontrar alguém falando sobre cultura dentro das relações internacionais com foco na China, por exemplo. A China no setor automotivo, infraestrutura, comércio, yuan, mil outros elementos, e por último, se coubesse um evento sobre a cultura. E o meu argumento é que assim, a cultura ele é um elemento central das relações internacionais. Eu acabei de publicar, junto com o professor Pablo Fontes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, todo um especial da Revista Moral Internacional sobre cultura e relações internacionais. Recomendo que procurem
na internet, é muito, muito legal, tem mais de 20 artigos falando sobre a importância da cultura nas relações internacionais. E do lado chinês, isso é muito claro também. Há muitas falas, desde o Hu Jintao, o líder chinês anterior, sobre a importância da cultura nas relações internacionais da China. O Xi Jinping fala isso com muita frequência, sobre a importância de contar bem a história da China. E está presente o conceito de soft power. Para quem é de relações internacionais, provavelmente já conhece o conceito de soft power. Ele foi um conceito criado em 1990, publicado pela primeira vez como conceito em si, em 1990, pelo professor de Harvard, o Joseph Nye, e ele definia o soft power como a capacidade de convencer outros atores a fazer o que você quer sem nem perceber que eles estavam te seguindo. Então, a capacidade, diferentemente do hard power, que era o poder duro de fazer as pessoas, obrigar as pessoas a fazer o que você quer, coagir as pessoas a fazer o que você quer, por meio principalmente de exércitos e do dinheiro, comprando apoio ou forçando apoio, por meio do exército, ameaçando para ter apoio. O soft power ele era um poder de convencimento. Você ia convencendo as pessoas a seguirem o teu caminho, a te seguirem, porque você tinha principalmente uma cultura que era interessante, que as pessoas viam e queriam seguir o teu exemplo, as suas políticas externas, quando elas eram vistas como legítimas, e os seus valores políticos. O Nye estava claramente pensando em democracia, apesar de não ter escrito democracia, falando de valores políticos de forma geral, mas essa ideia de obter resultado pela atração, pela persuasão e não pela força. Aqui eu uso também o conceito que eu acho muito, muito interessante, recomendo que procurem, no artigo eu falei bastante dele, que é essa ideia de narrativas estratégicas, que é um pouco como os atores, né, o Estado, pensando aqui no Estado, como ele constrói esse conhecimento compartilhado de passado, presente e futuro. São as histórias, né, as narrativas que o Estado, né, os atores políticos que definem o que vai ser dito sobre o Estado, essas narrativas que dão essa ideia do que é importante, do que é relevante e dessa perenidade de políticas. Aqui no cinema a gente vai ver isso de várias formas. Tem alguns casos curiosos, na minha tese eu analiso mais isso do que aqui eu só jogo esse conceito porque ele é relevante para entender o poder das narrativas, né, de contar histórias nas relações internacionais. Mas na minha tese eu conto, por exemplo, como a partir de 2019, por exemplo, tem uma ficção científica que faz muito sucesso, uma ficção científica chinesa que faz muito sucesso, que é o Terra Deriva, e aí a China percebe esse potencial dos filmes de ficção científica e começa a fazer vários filmes de ficção científica, e aí sai um guia de diretrizes para o fortalecimento da ficção científica no cinema da China. E aí algumas dessas diretrizes dizem, por exemplo, que se deve valorizar a China como um país tecnologicamente desenvolvido, que valoriza a ciência e que tem uma cultura tradicional muito longa, muito longínqua, mas também uma cultura moderna pujante. Então, isso é uma ideia de narrativa estratégica, uma definição de conhecimento compartilhado e que vai ser projetado, né, por meio dessas iniciativas na área da cultura. Por favor, João. A China tem é muito interessante isso da China, né? Quem aqui está pesquisando e estuda, a China, a gente tem uma quantidade de material muito, muito rica, porque ela projeta com, né? O professor até, enfim, o professor Elias Jabbour até fala um pouco, né, da economia do projetamento e tudo mais, mas ela tem metas e planos, e a gente pode fazer essas análises. E no caso do cinema, há uma meta declarada da China de se tornar uma potência cinematográfica até 2035, uma potência tão forte quanto os Estados Unidos até 2035, o que é muito interessante e mostra como isso é um objetivo, claro. E nas falas dos líderes chineses sobre esse ponto, se fala tanto da parte econômica, então produzir uma quantidade grande de filmes que alcancem um nível mínimo ali de bilheteria, mas também na ideia de que, assim como Hollywood teve um papel importante na difusão dos valores estadunidenses, o cinema chinês também tem que ter esse papel. Então, há uma clareza da importância desse elemento, do cinema, enquanto forma de projetar as histórias, né? Ali eu coloco o Xi Jinping, por exemplo, em 2017, no
num dos congressos do Partido Comunista Chinês, mas ele fala isso com muita frequência, a ideia de contar bem as histórias da China e aumentar o soft power cultural do país, e o cinema está sempre junto com essa ideia. A China tem, desde 2016, na maior quantidade de salas de cinema do mundo, e desde 2020, 2021, a China, né, desde 2020, a China alcançou a marca de maior mercado cinematográfico do planeta, né, em bilheteria. Então, tem um investimento muito grande na internacionalização da mídia. Esses dados são lá de 2009, porque são difíceis de conseguir, né? É difícil conseguir esses dados, e esse dado vem lá de uma obra do David Shambaugh, falando do tanto que se investiu no processo de saída das mídias chinesas, da divulgação de filmes chineses. A gente tem uma série de elementos que dá para estudar sobre o cinema. Por exemplo, tem um processo de cotas, de entrada de filmes estrangeiros, que está limitado a 34. Esse número varia, mas o mais recente que a gente tem já há um tempo é de 34 por ano, de filmes estrangeiros que podem entrar na China, com critérios de divisão de bilheteria. Eu falo sobre tudo isso com mais detalhe no artigo, mas eu acho que esse elemento é interessante para a gente entender que é isso, a China protege o seu mercado cinematográfico, está longe de ser o único país que faz isso, o próprio Brasil faz isso com sua lei de cotas, né? Lei de cotas, cota de tela, desculpa, lei de cotas é outra coisa, com cota de tela. A Coreia do Sul é um exemplo muito importante de utilização bem sucedida de cota de entrada de filmes estrangeiros. Hoje a gente vê aí a Coreia do Sul como um sucesso de cultura, né, de indústrias criativas e de diplomacia cultural e tudo mais, mas o início disso também se dá por meio de leis de proteção do seu cinema. A Europa toda fez isso, principalmente quando, a partir da década de 50, ali, quando Hollywood começa, né, 40, mas 50, principalmente no pós-guerra, né, no final da década de 40 e seguintes, que Hollywood começa a ficar cada vez mais forte, a Europa se protege do mercado hollywoodiano, impondo cota de entrada de filmes estrangeiros. Então é bom falar isso para não parecer a China, vilã, malfeitora, tal. Nada que outros países não tenham feito e façam ainda. Mas isso tudo para proteger e fortalecer seu cinema. Passa, João, por favor. Eu gosto de analisar, assim, a minha tese é dividida nessas, né, a minha tese de doutorado, ela é dividida nesses 3 pontos, que eu acho que eles são muito distintos entre si, e mostra essa estratégia multifacetada que a China adota para promover o seu cinema enquanto instrumento de divulgação das suas narrativas estratégicas. Então, eu gosto de analisar por 3 frentes principais. A primeira delas é como a China alavanca sua influência em Hollywood para contar suas histórias. Então, é uma ideia de que a China Hollywood já produz muitos filmes e o mercado chinês é o maior do mundo. Então, Hollywood quer entrar no mercado chinês, quer que seus filmes entrem no mercado chinês, porque a bilheteria de Hollywood, a bilheteria da China, ela é quase 1/3 da bilheteria global. Então, um filme grande de Hollywood, um filme que alcança uma bilheteria de $1 bilhão, né, que são as grandes bilheterias de blockbusters e tal. 1/3 dessa bilheteria é feita dentro de Hollywood. O outro terço é feito na China. E um outro terço é dividido no mundo todo. Então, perder esse 1/3 chinês é um golpe duríssimo para a arrecadação dos filmes. Então, os filmes querem entrar na China. A China controla isso de forma que, assim, se tiver muito vilão chinês, ela não deixa o filme entrar. Tudo que é filmado, exibido, vendido para a China, precisa passar no cinema, precisa passar pela aprovação do partido, né? Enfim, do governo chinês, de forma geral. Então, um filme que mostre, sei lá, quando foram fazer o Homem de Ferro 3, que é um filme que já tem mais de 10 anos, tem 13 anos, e o vilão era o Mandarim, que vem lá de uma ideia de perigo amarelo, lá atrás, do Fu Manchu e tudo mais. Quando foram fazer e perceberam que esse era um filme que não entraria na China, então mudaram um pouco a história. O vilão, o Mandarim, ele não é de fato um Mandarim, ele é um ator um ator britânico se passando por um Mandarim que tem uma estética toda afegã e tal. Então começam a mudar as histórias. O Doutor Estranho, que aprendia as suas técnicas de magia e tudo mais, com um ancião que vinha do Tibete. Falar de Tibete dá uma dor de cabeça na China, porque é um assunto sensível, então troca a história, ele vira uma anciã, uma mulher anciã que tem uma origem celta. Então várias histórias começam
a não mais retratar a China como vilã, e mais do que isso, retratar a China positivamente. Então a China começa a salvar o mundo em muitos filmes. No 2012, é a rapidez com que a China produz, enfim, todo um desenlace lá que salva o mundo, o Perdido em Marte, a China que salva o mundo, enfim, vários filmes hollywoodianos começam a retratar a China de forma positiva. Mais recentemente, a gente tem Mulan, que conta as histórias chinesas também de uma forma muito elogiosa à China, e vários outros casos. Uma outra frente é a frente das coproduções. Então, como eu disse há pouco, há um controle de entrada de filmes estrangeiros, principalmente esses grandes filmes que dividem bilheteria, né? Então, o sistema de entrada do filme hollywoodiano no país, seja no Brasil, seja na China, o filme ele ganha por bilheteria. Quando o filme brasileiro é vendido para a China, sei lá, agora está passando lá O Agente Secreto. O jeito que isso se dá é por meio de uma compra de direito de exibição. Então, se pagou uma taxa fixa para os estúdios brasileiros que fizeram O Agente Secreto, o filme vai ser exibido lá, o que ele fizer de bilheteria vai ficar na China. Mas esses grandes filmes, hollywoodianos principalmente, eles são tão grandes de bilheteria que interessa uma parte da bilheteria. E a entrada desses filmes ela é limitada a esse número de 34 filmes por ano, que quase toda ela é ocupada por esses filmes de Hollywood grandões. Para desviar desse limite, tem o caminho das coproduções. Quando é feita uma coprodução entre China e Estados Unidos, o filme ele é tanto chinês quanto estadunidense. Então ele entra como filme local. Quando ele entra como filme local, a participação que Hollywood recebe da bilheteria é maior também. Então se ganha mais dinheiro e tudo mais. O problema é que a China tem um maior controle narrativo, porque aí o filme começa a ser um filme chinês também. Então temas começam a ter uma participação maior de temas chineses, com controle sobre o que é falado ali e tal. Um dos casos clássicos é A Grande Muralha, que é um filme péssimo de lá de 2016, que fez muito pouco sucesso, foi um fracasso. Mas na sequência começaram a fazer outros filmes, como o Grande Tubarão, que é de 2018, que é um filme de ação bobinho, mas que fez um sucesso de bilheteria grande, e algumas animações, coproduções de animação que fizeram um sucesso maior aí, Abominável, que é um super bonitinho, A Caminho da Lua, que foi a primeira coprodução China e Estados Unidos indicada a um Oscar de animação em 2021, que aí conta uma história muito bonita, bem chinesa na sua essência, e com sucesso maior, assim. Então é um ponto legal para a gente observar, e tem coproduções China-Brasil aí no radar. E os blockbusters nacionais, né? E daí a ideia de criar os seus próprios grandes sucessos. Então a gente tem o caso do Wolf Warrior 2, né, do Lobo Guerreiro 2, que é um filme de lá de 2017, e que fez muito sucesso. Ele foi o filme mais visto da China até 2021, quando ele foi batido pelo Batalha do Lago Tianjin, que é um filme que conta a história da Guerra da Coreia, né, que na China não é conhecida como Guerra da Coreia, é conhecida como Guerra de Resistência à Invasão dos Estados Unidos da Coreia e tal. Mas a bilheteria desses filmes, apesar de ser assustadoramente grande, em 2021 o Batalha do Lago Tianjin foi o filme mais visto do mundo, ela é quase toda chinesa. Então mais de 99% da bilheteria é doméstica, o que mostra um alcance ainda limitado. A gente tem começado a ver um pouco de mudança, né, nesse cenário. Por exemplo, o Nidja, que é o Nidja 2 agora, né? O 1 também fez sucesso, mas, que é de 19, mas o 2, que é do ano passado, retrasado, hoje eu estou perdido nos anos, mas que fez sucesso maior internacional, já tem começado a mudar um pouco isso, mas ainda o alcance das produções chinesas ainda é muito limitado à China. Por favor, João. E aí eu quero ir para o caso brasileiro. O caso brasileiro ele tem algumas peculiaridades que fazem com que a China tenha que adaptar a sua estratégia, que é algo que acontece, né, em toda parte, né? O domínio hollywoodiano ele é muito grande em muitos países, mas no Brasil ele é enorme. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês na sequência, mas assim, ali nos últimos 10 anos, né, uma marca ali, nem são 10, né, de 2009 até 2019, mais de 70% da bilheteria, 77%, era só de filmes estadunidenses no Brasil, né? Eu vou mostrar do ano passado e o desse ano, né? Até agora, eu peguei agora de manhã para ver quais são os filmes mais vistos até o momento, né? 2025, 2026 até anteontem,
E a gente vai ver que o predomínio hollywoodiano ele é completo e absoluto. Então, entrar nesse mercado é muito difícil para qualquer ator, não só para a China. Grandes atores, né, a Coreia do Sul fazendo sucesso internacional, ganhando o Oscar de melhor filme e tudo mais, com a mesma dificuldade. Filmes europeus, cinemas super tradicionais, né, como os cinemas da Europa, então, a mesma dificuldade. Então, assim, há uma dificuldade de entrar nas salas brasileiras. E a China tem lidado com isso de uma forma, tentando outros caminhos, assim, né? E aí no artigo eu falo um pouco sobre esses elementos, então que rola uma certa invisibilidade do cinema chinês nas salas, no geral, para o grande público. A gente tem alguns elementos diferentes quando a gente fala de Netflix, por exemplo, ou dos streamings de forma geral, mas é muito difícil de acessar esses dados. Tem uma pesquisa muito interessante, né, o doutorado da Maiara Araújo, na UERJ e na UF, né, ou, enfim. Ela está dando aula agora na China, mas eu acho que é na UF o doutorado dela, que fala sobre o orientalismo algoritmo, que ela chamou, que é como a Netflix também molda um pouco dessas narrativas por meio dos seus algoritmos. Ela tem dados super interessantes sobre a Netflix, mas ela fez meio na mão, ela que teve que fazer a pesquisa, porque a Netflix não divulga esses dados. Então a gente tem um pouco de dificuldade ainda com os streamings, de analisar isso. Mas no cinema, os dados não são favoráveis a esse argumento de que o cinema da China tem esse potencial. Então, eu tenho um pouco esse argumento de que, mesmo sendo o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, para converter isso nesse capital cultural, a China ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Passa para mim, por favor, João. Esse dado aqui, por exemplo, de 2000, né, contando o ano de 2024, né, que é o último grande dado consolidado que a gente tem. A gente ainda não foi publicado no site da Ancine, consolidado de 2025, mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, que dos 20 filmes mais vistos nos cinemas brasileiros ao longo de 2024, com exceção do 18º, com exceção do sexto, que ainda estou aqui, que é brasileiro, em coprodução com a França, e do Os Farofeiros 2, que eu não vi, que é o 18º, todos os outros são de Hollywood. Tem o Moana 2 ali, que é uma coprodução com o Canadá, tem o Gladiador 2, que é uma produção com coprodução com o Reino Unido, mas todos são hollywoodianos, não tem espaço para ninguém, e 2 filmes brasileiros. Então, assim, é difícil da gente falar desse potencial quando ainda há um domínio muito grande dos filmes hollywoodianos. Passa, João, por favor. Achei que eu tivesse... de repente eu não salvei. Não entendi o que eu aprontei. Mas... será que eu te passei o arquivo errado? Pode acontecer, né? Enfim, de toda forma, assim, eu tinha pegado agora desse ano, a gente tem um filme dos 19, né, dos primeiros 20 filmes, a gente tem 2 filmes brasileiros. O 19º, que eu não me lembro o nome, depois eu olho para vocês, mas o outro é o Agente Secreto. Acho que eles estão na... Desculpa, Paulo. Acho que eles estão na mesma relação, só que são os 2 últimos, o 19 e o 20. Eles estão inclusos nela também. Ah, tá. Então tá. Obrigado. Se puder retornar ao slide anterior, eu acho que você vai ver. Não, ali não, mas tem mais um brasileiro ali, minha irmã e eu, né? Enfim, mas é isso. Confiem em mim, depois eu posso passar esse dado para vocês. De toda forma, mesmo assim, mesmo não estando esses dados tão favoráveis à China, a gente ainda consegue fazer algumas análises. E tem um artigo muito, muito, muito legal, publicado no final de 2023 por Guan e autores e autoras, falando sobre as percepções do cinema. Eu acho que esse dado é muito legal para a gente também, que é a ideia de que é uma teoria com a qual eu concordo, né? A ideia de que os filmes, eles... Nossa, saiu espectadores com S ali, gente, me desculpa. Os filmes, a gente vai moldando
né? Os filmes eles ajudam a moldar a percepção que se tem sobre um país, mas o ambiente no qual ele é recebido também informa muito essa recepção. Então, esse artigo ele fez um levantamento com mais de 900 pessoas, quase 1.000 pessoas, que participaram de um survey falando sobre a recepção de filmes. E se mostrou alguns filmes de guerra, principalmente, ali, né, naquele contexto, tinha um Lobo Guerreiro e tal, e filmes de ação de guerra estadunidenses, para ver como as pessoas recebiam e o alcance. E aí você percebe que os filmes de Hollywood conseguem ter um impacto enfim, um impacto maior, né? Um impacto mais notável, principalmente de visões positivas. E os filmes chineses têm menos reverberam menos. E a teoria, né, a conclusão que os autores chegam, os autores e as autoras chegam ali, é que o ambiente de familiaridade, eu acho que esse é um dado muito, muito importante aqui para a gente. A gente está nesse contexto de domínio de Hollywood, né, no mercado cinematográfico, há mais de meio século. Então, a gente conhece as narrativas, a gente sabe o que está acontecendo ali. E tem alguns dados que são interessantes, eu discuto um pouco isso, tanto no artigo quanto na tese, por exemplo, a ideia da bandeira, né? Quando teve o Lobo Guerreiro 2, se falava que ele era um filme excessivamente patriótico, que a bandeira da China aparecia a todo momento e tal. Eu até brinco com isso nas minhas aulas, quem já assistiu alguma aula minha já viu, mas quando a gente vê filme de Hollywood, a bandeira dos Estados Unidos está o tempo todo lá, é que a gente já se acostumou um pouco com isso. Então, e a gente conhece a sociedade, a gente conhece os costumes e tal. No caso chinês, isso é menos evidente. Então, essas coisas ainda chamam mais nossa atenção e nem sempre no bom sentido. Então, a gente vê um pouco desse excesso de bandeira como uma tentativa de propaganda e tal, quando no caso de Hollywood parece algo dado, algo normal. Então, é interessante ver essas recepções também. Conforme tenha mais filmes chineses, talvez a gente comece a mudar isso. O próximo, João, por favor. E uma ideia que eu brinquei ali é que, assim, tá, a gente está num momento em que há um predomínio completo, total, absoluto do cinema brasileiro, né, do mercado cinematográfico brasileiro, há um domínio de Hollywood. Como fazer para trazer filmes para cá, passando ao longo desse domínio? E uma das ideias é festivais de cinema, usar os mecanismos que a China tem para ir se fazendo mais conhecida e ter mais filmes rolando por aí. E tem uma diversidade de filmes, eu trouxe alguns ali, a China tem feito parcerias, né? Teve agora no Chinese Film Festival que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Ali no final do ano passado, do ano retrasado, no mesmo ano passado, já fizeram uma parceria entre o China Media Group com o China Film Archive e com arquivos cinematográficos, então até para trabalhar na parte técnica. Tem a Mostra de Cinema Chinês São Paulo, já está na 11ª edição, o CPFL, né, o Instituto CPFL, que é importante que se diga, né, o CPFL, a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, que era uma das maiores do Brasil, enfim, um dos maiores, né, dos estados mais ricos do Brasil, foi comprada pela State Grid chinesa desde 2007, então tem né, uma relação aí de soft power com um pouco de hard power, né, o dinheiro ali e tudo mais, então é interessante. E institutos Confúcio também, que participam desse processo. Passa o próximo, João. E aqui algumas imagens só, né? Então, em 2015, que teve, em 2025 agora, né? No ano passado, foi a 10ª Mostra de Cinema Chinês, que era uma parceria justamente do Instituto Confúcio da Unesp, com o Centro Cultural São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, com a própria Unesp, exibido pelas plataformas ali, né? Tanto da SPCine quanto da iQIYI, que é uma plataforma chinesa, né? De streaming. Então, várias ações acontecendo ao mesmo tempo para mostrar esses filmes chineses. Passa o próximo, João. Esse festival de cinema, pela primeira vez, ele começa a ir para o interior também. Então, interior do estado de São Paulo, né, no caso. Então, ele vai para várias cidades do interior paulista, exibindo filmes chineses, em regiões que não têm acesso a esses grandes festivais de cinema. Eu sou de uma cidade chamada Sertãozinho, no interior de São Paulo, nunca tinha visto um filme que não fosse na televisão chinesa, né, lá atrás de Kung Fu. Agora, as cidades da região ali começam a ter acesso por meio dessa rede toda que vai se criando. O próximo, João.
Aqui, uma amostra de cinema também promovida pela CPFL, que é o CPFL Intercâmbio Brasil e China e tal, que fazia uma amostra mesmo de cinema. Esse ano não vai ser uma amostra, está sendo uma série de programas chamado Diálogo China-Brasil, que está sendo exibido online. O primeiro capítulo foi ao ar. Eu vou participar de um capítulo, em breve eu mostro umas imagens para vocês. Mas, assim, é isso, iniciativas trazendo filmes chineses para cá. O próximo, e aqui também, ó, CPFL, junto com o Instituto Confúcio, enfim. Próximo, João. Aqui também o que eu falei do Instituto Confúcio, né? Acabou de ser inaugurado o mais recente Instituto Confúcio, que foi em 2023, que foi na UFMA, né? Na Federal da Bahia. E aqui eles já chegaram logo na sequência fazendo um festival de cinema, né? O Encanto Cinematográfico Transoceânico. Então, filmes da China no Brasil, com parcerias também de filmes brasileiros que estão sendo exibidos na China, e, enfim, essa troca, intercâmbios e tal. Então é isso, vai se criando uma dinâmica em que os filmes chineses começam a ficar cada vez mais frequentes. O próximo, João. E aí, um outro mecanismo, e esse eu acho particularmente interessante, é o Look in China. Pouca gente conhece, eu conheci porque eu pesquiso esse tema, mas o Look in China é um projeto que ele já tem muitos anos, né? Ele tem mais de 10 anos, e a ideia é levar ele. Quando você vai procurar o Look in China, você vai entrar no site de criação dele, ele é declaradamente e abertamente, literalmente, dizendo que ele é um instrumento de soft power mesmo. Ele quer que se tenha uma melhor perspectiva sobre a China, como todo, né, vários países fazem. E para isso ele leva estudantes de cinema do mundo todo para a China. Os estudantes e as estudantes passam um mês lá, e ao final, essas pessoas, estudantes, produzem um documentário, que depois é exibido no site deles, tem um festival, tem uma premiação de melhores e tal. Isso é muito interessante, ó, 102 países que participam, milhares, né? Já alcançou uma casa de mais de 1.000 pessoas que já participaram, tem mais de 1.000 curtas produzidos, vários premiados e tal. No Brasil, quem participa é só a USP, a ECA, né, a Escola de Cinema lá da ECA, da Escola de Comunicação e Artes da USP, sob coordenação da professora Cecília Mello, que foi a minha co-orientadora no doutorado, junto com a professora Daniele Ramos, e ela todo ano vai com a turma para a China, passa um mês lá e a turma produz documentários. Eu acho isso muito interessante, porque você cria nessas pessoas um engajamento direto com as comunidades chinesas. As pessoas estão lá, elas não estão só vendo a narrativa governamental, oficial. Claro, nos lugares determinados, sob a temática determinada, mas com contato com pessoas. E, além disso, tem um conceito muito interessante que a Zaharna propõe num artigo dela lá de 2014, que eu usava também para os Institutos Confúcio, mas é a ideia de uma criação de uma rede orgânica, que se retroalimenta, você cria pessoas que tenham contato com pessoas chinesas, quando essas pessoas voltam para suas comunidades, elas interagem, têm esse contato para o resto da vida, vão para lá, enfim, você cria uma rede que vai crescendo e fortalecendo. E tem essa ideia que o próprio Nair falava disso, do soft power, né? Quanto menos evidente o papel do Estado, mais eficaz é o soft power. Então, quando as pessoas percebem muito grande ali a mão do Estado ditando no que está acontecendo, elas tendem a ver aquilo como uma propaganda política. E quando você vê isso menos, funciona melhor. Então, aqui, o Look in China, ele é nesse sentido. O próximo, João. E aqui só algumas imagens. Então, eu sugiro que procurem depois. Tem muito documentário, enfim, curta legal. Aqui o cartaz lindo do Look in China, o último que teve já em 2025, daqui a pouco vai ter o 2026. Tem muita coisa legal. O próximo, João. Eu e o professor Pablo Morales, lá da London School of Economics, a gente fez um artigo que chama China's Documentary Diplomacy in Latin America, e a gente analisou o caso do Look in China, mas de alguns outros também na América Latina, que são nessa ideia de uma diplomacia de documentário, né? Então, contando um pouco isso, tem esse episódio ali do Momento China, que eu também acho muito legal, vale a pena conhecer, que é falando sobre esse processo de levar para a China e tudo mais. O próximo, João. E aí o último elemento que eu analiso, para concluir já aqui, é a ideia do acordo de 2017. O Brasil e a China têm um acordo de coprodução cinematográfica. O Brasil tem um acordo de coprodução com muitos países, uma dezena de países, mas a China, para fazer coprodução, ela
existe que se tem um acordo de coprodução, vários países têm, tem todo um regramento sobre coproduções internacionais, é meio padrão mesmo. E aí há um acordo de coprodução entre China e Brasil que foi assinado em 2017, depois de muitos anos de negociação, só que ele até hoje não entrou ele não foi internalizado no nosso regramento pátrio, né? E assim, a gente teve esse atraso todo, aconteceu por uma série de fatores, e esse é um elemento que eu analiso no artigo ali, que é um pouco dessa complexidade institucional que a gente tem no Brasil, né? Então, em 2017, quando se assina o acordo, não existia mais o MINC, né? O Temer já tinha extinto o MINC, que estava ali como secretaria, né? E depois volta, mas depois acaba, e depois a gente tem o Bolsonaro que de fato acaba com o MINC, acaba com tudo que tem de cultura, e depois a gente volta com o governo Lula e volta a ter o MINC, e aí o processo começa a avançar. A atual ministra de Cultura do Brasil, a Margareth Menezes, mandou agora para o Congresso o acordo, e ele está tramitando. Então, essa dificuldade de internalização do acordo mostra como, às vezes, a dinâmica pátria, né, a dinâmica institucional do Brasil também dificulta esses processos. O próximo, João, por favor. Aqui eu trouxe isso. Aqui, falando um pouco do acordo, né, quando ele foi assinado, a fala ali enfim, o Sérgio Sá Leitão, que estava como ministro de Cultura, quando acabaram comigo, voltaram comigo e tal, ele estava lá falando da importância, né, seria um grande estímulo para o crescimento do setor audiovisual do Brasil e tal, mas ali à direita é um print do Concórdia, que é o sistema do MRE, que mapeia os acordos ali, mostrando que ele até agora ele está em tramitação no Congresso Nacional, então ele nem entrou em vigor no Brasil. O próximo, João. Mas isso não impediu, do lado chinês a gente tem um acordo de coprodução, então as coisas estão andando, né? Então agora, por exemplo, em breve, a gente vai ter a estreia de uma coprodução China-Brasil de animação, que é dirigido pelo João Amorim, que é o filho do ex-chanceler Celso Amorim, e que conta com as vozes ali do Gregório do Vivier, do Marcelo Adnet. Então, assim, tem muita coisa que já está acontecendo. O próximo, João. E aí, para concluir, dentro do meu tempo, o artigo chega a algumas conclusões. Eu depois vou adorar ouvir a opinião de vocês, mas uma das ideias é essa, né, a do soft power dependente muito, né, para ter impacto e para ter efeitos. Ele é dependente da audiência, então ele precisa de uma recepção, e então ele não é automático, né, não é quando você faz um movimento de força, ele é recebido pela outra parte, depende muito de ser recebido, internalizado, tal. Então, elementos de soft power ou de diplomacia cultural, quando a gente trabalha com cultura, não tem essa causa e efeito muito direta, muito linear, então precisa olhar isso com mais calma e mais detalhe. Um pouco essa ideia de que esses elementos que eu investiguei, né, os festivais, a atuação do Instituto Confúcio, projetos como o Look in China, eles são muito promissores, porque eles passam ao largo desse domínio do alcance, do predomínio de Hollywood nos mercados, no mercado cinematográfico brasileiro, mas eles têm um alcance limitado. Comparado com a bilheteria de um filme de Hollywood, quem vai a um festival de cinema é outra dimensão de público. Ao mesmo tempo, são pessoas que futuramente vão produzir também conteúdo, e que talvez esse conteúdo já leve um pouco desses elementos. Então, é um pouco essas ideias. Uma das conclusões também é de que a força econômica nem sempre se traduz, né, em influência cultural. Então, a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, e a gente ainda está falando desses elementos. Pouca gente conhece muito dos instrumentos chineses de diplomacia cultural, de soft power. Então, não há essa transmissão, essa tradução automática. E um pouco que eu acho que é um dos argumentos que eu tenho falado com mais frequência é a necessidade de compromisso sustentado. Então, precisa levar para frente, precisa continuar, precisa ter continuidade, essas coisas precisam seguir, e não é, por exemplo, agora a gente está no Ano de Cultura China-Brasil, e ele não pode ser um evento isolado, e que agora a gente fala da China, mas depois não fala mais, agora a China investe no Brasil, mas depois não investe mais em cultura, principalmente. Agora a gente tem acordos para levar também produções brasileiras para a China, mas depois se para, e precisa de uma constância para que esses elementos tenham... né, que eles sejam positivamente percebidos e que eles tenham impacto. O próximo, João. E aí eu quero deixar para vocês algumas ideias
para frente, né? Então, assim, esse debate ele tem ganhado cada vez no espaço público. Então, eu falei para vocês, né, o Café Filosófico está promovendo dentro dessa ideia do intercâmbio China-Brasil todo um especial, se não me engano, são 10 episódios sobre vários aspectos. O primeiro que foi ao ar é com o Ronaldo Lemos e o Guilherme Wisnik sobre cidades sustentáveis na China e as possibilidades para o Brasil. E em junho vai ao ar um episódio que eu fiz com a Milena de Moura Barba, que é uma cineasta, falando sobre o cinema da China e possibilidades para o Brasil. A Milena é incrível. Agora, no mês passado, há 2 semanas, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, do Igor Patrick, falando justamente sobre o ano da cultura China-Brasil e de como tem mais visibilidade, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não pode ser só audiência, né, para esses produtos chineses. Tem que haver uma mutualidade, uma bilateralidade, que filmes brasileiros, produções brasileiras, literatura brasileira também vá para a China. Já vai. Muita coisa acontece, mas tem que ser cada vez mais intenso. O próximo, João. Aqui é a matéria do Igor Patrick, né? Então, falando disso, que o Brasil tem que virar cada vez mais interlocutor e não apenas audiência, né? Ele até cita generosamente a minha pesquisa ali, e eu destacando isso, né? Que esses efeitos da China no Brasil, eles não são uma propaganda política fajuta, tal. Precisa ser olhado com mais calma, com mais detalhamento, tanto na mídia, tem muita iniciativa na mídia, né? Acordos com produções do Brasil e tal, com empresa brasileira de comunicação, com a Band, com a Globo e tudo mais, e tudo isso precisa ser olhado com detalhe, com calma. O próximo, por favor, João. Eu participei há 1,5 mês, 2 meses, de um episódio muito legal, de um podcast que está crescendo, que é o Fala Vega, debatendo justamente o cinema chinês, falando um pouco do mercado, da história, ao lado da Milena de Moura Barba, que é essa cineasta maravilhosa, da professora Cecília Mello, minha orientadora de doutorado, falando, né, professora lá da USP, falando sobre boa parte do que eu comentei aqui com vocês. Então, se quiserem conhecer mais, dá uma olhada lá. O próximo, João. E aqui já fica o convite, fiquem atentos aí, atentas às redes todas. Daqui 2 meses, mais ou menos, vai ao ar esse episódio que a gente gravou, foi muito divertido, ali com o pessoal do Instituto CPFL, o pessoal enfim, do Café Filosófico, falando sobre o cinema chinês, ali até uma cena brincando com o Li Jia. Então, em breve vai ao ar, espero que acompanhem e gostem. No próximo, João. É isso, agradeço demais a audiência de vocês. Aqui eu deixei o QR Code ali do meu site, eu divulgo quase todos esses debates lá, todas as minhas arrobas ali, Paulo Menecheri, vocês me acham em qualquer rede, então eu uso o Instagram basicamente para divulgar minhas pesquisas sobre a China, sobre a formação cultural chinesa, a brasileira também. Meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato, vai ser um prazer falar com vocês, e é isso. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela excelente exposição, muito, muito legal, muito interessante. A gente passa agora para a nossa sessão de perguntas e respostas, Paulo. Temos algumas perguntas da nossa audiência que está lá na sala do IREL, na sala multiuso, pelo que eu identifiquei na foto ali, estamos numa boa audiência lá, viu? Bastante gente assistindo. Então, gostaria de fazer antes uma primeira pergunta, Paulo. Eu fiquei pensando durante sua palestra, você, agora mais no final, especialmente, você falou sobre essa estratégia da China, né, como a China pensa nessa relação com o Brasil, especialmente, como que o Brasil poderia ser um parceiro também, não só recebendo, mas também levando a cultura brasileira também. Isso me fez lembrar aquela estratégia do Walt Disney lá em 1940, quando criaram aquele personagem Zé Carioca, né, para fazer essa aproximação do Brasil com Hollywood e tal. Não com Hollywood, né, mas com a cultura norte-americana naquele contexto. E eu fiquei pensando, nós temos uma distância cultural muito grande da China, né? Assim, o mundo ocidental, de um modo geral, se a gente pensa que na América Latina, a gente tem uma distância cultural grande. E você pensa que uma outra coisa, para mais uma camada sobre isso,
Nós já estamos muito acostumados, né, com o cinema, uma parte do cinema oriental, que é o cinema japonês, especialmente de quadrinho, e o sul-coreano, que, de certa forma, tem elementos que são muito próximos do que é a produção de Hollywood, mas eles ainda têm uma característica própria, né? Eles conseguem construir uma identidade que, quando a gente assiste, a gente identifica que é algo sul-coreano ou algo japonês. Você entende que a China tem algum tipo de estratégia nesse sentido para pensar aproximações específicas com países e regiões? E se eles têm uma estratégia para facilitar a comunicação desses elementos característicos da China nas suas produções audiovisuais, em cinema especificamente? Não sei se faz muito sentido, mas fiquei pensando nisso. O que você me diz? Sim, super faz. Eu acho que, assim, primeiro falando do Zé Carioca, né? A política da boa vizinhança e essas dinâmicas todas, elas são, eu acho que, uma referência inescapável quando a gente vai estudar a utilização do cinema enquanto instrumento de diplomacia cultural, de soft power e tudo mais. Então, assim, esse é um ponto que eu gosto de destacar, eu tentei falar isso também ao longo da apresentação. A China não está criando nada absurdamente novo, ela não está fazendo nada que já não tenha sido feito, né? Então, essas relações mais próximas com países para tentar criar boas relações, tudo isso, isso já existiu, a utilização do cinema para vender os valores, né? A ideia do American Way of Life sendo promovido pelo cinema é basicamente a ideia de Hollywood. Tem filmes mostrando que, desde a criação do cinema de Hollywood, né, dos primeiros grandes filmes produzidos em 1911, por exemplo, os primeiros filmes já promoviam uma imagem positiva do exército, né, das forças armadas hollywoodianas. Então tem uma relação muito próxima de Hollywood, as forças armadas estadunidenses, tem uma relação muito próxima entre Hollywood e o aparato de forças armadas dos Estados Unidos, desde o início. Então eu cito tudo isso na minha tese, por exemplo. Então eu acho que esse ponto é central para a gente não... Uma preocupação que eu tenho muito grande é que a gente não demonize a China, não particularize, falar, olha, a China está querendo usar. Tudo isso já foi feito e a China se debruça, inclusive, né, se debruçou ao longo de muito tempo para entender esses processos, e ela tenta fazer algo que já aconteceu. O próprio caso sul-coreano, e daí eu acho interessante que você mencionou, eu acho que, assim, a Coreia do Sul ele é um caso legal para a gente entender, porque ele parte de princípios... são dinâmicas um pouco diferentes, mas que têm muitos elementos comuns também. No final da década de 80, né, enfim, 70, 80 ali, a Coreia do Sul estava passando por um processo também de governos enfim, centralizadores e tudo mais, e se queria impedir o predomínio de produções estadunidenses. E há um fechamento e um incentivo a produções domésticas. Então começa a ter uma valorização de produção doméstica. Isso eu acho que é legal da gente entender, porque isso faz uma associação com a China. Começa a se produzir e valorizar produções domésticas. A partir do final dos 90, e principalmente a partir dos anos 2000, começa um investimento nas indústrias criativas, e aí numa ideia de que se pode vender para o exterior e ganhar dinheiro com isso também. A indústria criativa, de economia criativa da Coreia do Sul, começa a ser um elemento que traz divisas, né, que traz recursos também. Esse elemento, esse processo acontece na China também. Então, assim, na década de 80, havia uma percepção de que... Só que é o contrário, né? Então, a China era muito fechada ao mercado hollywoodiano desde a chegada do Partido Comunista ao poder em 49. A partir da década de 80, se percebe que o setor cinematográfico chinês estava muito enfraquecido, eram as mesmas produções, então começa um processo de abertura muito lenta, como na economia chinesa como um todo, né, o processo de reforma e abertura começa na década de 80 e começa uma abertura também no cinema. Então os primeiros filmes hollywoodianos que entram, pelo menos, né, abertamente, são no final da década de 80, comecinho em 90, se não me engano, um dos primeiros que entra é o Fugitivo, com Harrison Ford e tal, e isso ajuda a dinamizar um pouco a produção
a ida ao cinema, né? As bilheterias, o pessoal começa a se interessar, começa o processo de reforma dos cinemas, que tinha toda uma relação com o Estado, eles eram, enfim, com participação do Estado, então começa uma dinamização ali, e aí começa uma produção, e tem quem analisa né, esse crescente fortalecimento do cinema chinês, como também um processo de ocupação doméstica. Então, a China começa a ter um processo. Se eu mostrar essa bilheteria da Ancine chinesa, hoje é completamente diferente da brasileira. Então, hoje, se você pegar os 10 filmes mais vistos da China, nenhum é hollywoodiano, o que é uma coisa recente. Então, até metade ali da década de 2010, ainda eles tinham uma coisa um tanto parecida com a nossa, assim, claro, com controle de entrada, mas assim, com muitos filmes hollywoodianos fazendo sucesso. Sei lá, o Avatar foi o filme mais visto da história, agora quando ele se relançou na China. Então ele entrou de novo na China, fez uma sucessão, daí ele passou todos os filmes da bilheteria. Esses grandes blockbusters eles estavam entrando todos na China. E aí a China começa a fortalecer o seu cinema doméstico também. E aí eu acho que isso ajuda a responder a tua ideia de uma adaptação ou não para o mercado internacional. A gente ainda vê, se você acompanha e vê os filmes chineses, você percebe que assim, ele é ainda muito feito para o mercado doméstico, sabe? Tem um processo de cada vez mais começa a se ter uma dinâmica internacional e tal, mas também foi para o mercado doméstico, porque o mercado doméstico chinês ele é tão imenso que assim, você paga as contas com ele, né? Também com o elemento de coesão doméstica que o soft power, né? Na minha dissertação e também na tese eu falo um pouco sobre isso, sobre como o soft power na China ele tem uma visão ele tem uma perspectiva de mão dupla, ele é para fora, mas ele é para dentro também, né? Então ele tem uma ideia de coesão, você limita a entrada de filmes estrangeiros, porque você quer limitar a entrada de ideias estrangeiras também e fortalecer uma coesão doméstica com base no que você considera relevante, você sendo o governo, né, o Partido Comunista Chinês, tudo mais. Então ele tem esses elementos. Para quem acompanha filme chinês, você vê que ele, assim, para a gente muitas vezes são narrativas diferentes, tem uns tempos diferentes as coisas, né? Você vai ver as ficções científicas, né, da China, eu gosto muito de ficção científica, mesmo as mais recentes que estão sendo feitas por pessoas que têm as referências ocidentais, muitas vezes, leram as mesmas coisas, assistiram os mesmos filmes, mas tem uns toques chineses ali que para a gente te dá uma embaraçada, assim, você fala, oh, né? Então, assim, muitas vezes a falta de sucesso internacional até agora, talvez, claro, é um processo que vai mudando. Então, eu acho que a gente, primeiro, vai cada vez mais vendo e acostumando e vendo aquilo e passa a estranhar menos e se interessar. A gente, sendo várias pessoas, né, tem quem se interessa pelo diferente. Eu acho muito curioso e gosto de ver e tal, mas é diferente, porque a gente sempre viu cinema ocidental e hollywoodiano, então você vai ver coisas diferentes. Então, eu acho que é um processo que a gente começa a ver essa mudança, e até pelo diálogo, né? Então, ao longo desse processo de fortalecimento, houve muito intercâmbio de profissionais indo para a China. Então, o Lobo Guerreiro 2, por exemplo, que foi o filme mais visto na China, com uma tentativa de internacionalização também, as pessoas que faziam os efeitos visuais, as coreografias, todas elas eram de filmes de Hollywood, que estavam fazendo os filmes da Marvel e tal. Não que a China não tenha histórico em luta, muito pelo contrário, né? Mas assim, para o cinema é diferente. Aquele cinema que é para ser exportado é diferente ainda. Então, essas trocas vão fazendo com que as coisas comecem a ficarem mescladas, né? Talvez os filmes ocidentais também fiquem cada vez mais chineses. Então, eu acho que é uma dinâmica curiosa e divertida de acompanhar. Maravilha. Obrigado, Paulo. Temos aqui algumas perguntas da nossa plateia lá na sala do IREL. Eu vou fazer de duas em duas, pode ser? Beleza. Então, a primeira pergunta diante das disputas de influência entre os Estados Unidos e a China no cinema, qual é a sua expectativa quanto à autonomia cultural do Brasil? E a segunda que mecanismos ou atores poderiam ser mobilizados para garantir que o intercâmbio audiovisual não fique paralisado em governos futuros não favoráveis à cooperação com a China? Adorei. Ai, adoraria saber.
Assim, primeiro, autonomia cultural. Gostei muito da pergunta. Não tenho nem ideia, porque assim, eu acho que é uma dinâmica. É isso, por exemplo, esse debate sobre cota de tela, por exemplo, é um debate muito forte no Brasil e não há consenso nem dentro da turma da cultura. É uma discussão muito intensa sobre se isso não faz com que a gente tenha menos intercâmbio, menos troca, enfim, é um debate muito complexo. Então, muita gente, daí talvez a maior parte, né, das pessoas que trabalham com produção cultural Brasil, né, no Brasil, defendem que se tenha horários, limites mínimos para produção, para exibição. Então, muitos dos filmes brasileiros estão fora daquela lista de bilheteria, não por serem ruins, muito longe disso, mas porque em cidades, por exemplo, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo que tem, hoje, né, quando eu morava lá não tinha nenhuma, mas hoje tem 2 salas de cinema. Quando não estão passando um grande filme desse de Hollywood, da Marvel, sei lá, agora a Marvel não faz mais nada que preste, mas assim, que faça sucesso, né? Que ninguém vai mais muito ver, mas assim, quando tem esses grandes blockbusters, as 2 salas ficam com esse filme passando, então você não tem espaço nem para o filme bam, né? Nem para o agente secreto que está concorrendo para o Oscar, nem ele consegue ser exibido numa cidade pequena. Então, o espaço de exibição é limitado para o cinema brasileiro. Então, garantir que se tenha mais cota de presença mínima, talvez, no cinema brasileiro, que é o que boa parte dos países fizeram em algum momento para garantir que a sua produção doméstica também tenha visibilidade. Nas televisões, seja aberta, seja fechada, exigir um conteúdo mínimo de produção doméstica. Eu acho que são vários elementos que a gente tem modelos internacionais que já foram aplicados, são debatidos e tal. Então, uma valorização da cultura nacional. E lembrando sempre, né, como várias vezes agora, todo mundo que trabalha com isso fala, mas agora, recentemente, tanto o Walter Salles, quando estava ali na campanha, que ganhou o Oscar antes estou aqui, quanto agora o Kleber Mendonça também falaram que, assim, a valorização do cinema, da cultura como forma geral, além da parte simbólica, né, de cultura, da importância intrínseca que a cultura tem, também é um elemento que gera recursos, divisas, trabalho. Então, assim, valorizar isso é relevante. E eu acho que isso talvez dialogue com a próxima, né? Como criar instrumentos, elementos para garantir a proteção disso tudo. E, assim, eu não sei, eu acho que pouca gente sabe. Eu estou fazendo parte de um grupo de estudos que está se encontrando agora, né, em Harvard, sob o comando da Carla Canales, que é uma pessoa incrível para discutir diplomacia cultural. E aí um dos debates tem sido, por exemplo, isso, como garantir a proteção da cultura. E eles estão nos Estados Unidos passando por um processo, que a gente passou por um processo parecido no passado, de desmonte de todos os instrumentos culturais deles. E aí eu teve uma discussão, eu achei super interessante, porque, por exemplo, alguns países não têm Ministério da Cultura, os Estados Unidos é um deles. E aí começou um debate sobre a importância ou não de ter um Ministério da Cultura. Eu argumentei que eu achava super relevante ter um Ministério da Cultura, que é quem batalha por investimentos na área da cultura e tal. E o pessoal de lá destacou o contrário, falou, imagina que se agora tivesse o Ministério da Cultura, o que o presidente ia estar divulgando? Ele ia estar instrumentalizando para a batalha cultural que ele quer fazer. E eu falei, então, assim, eu acho que talvez o mais relevante seja fortalecer a democracia como um todo, né? E a cultura vai nesse pacote. Talvez a cultura tenha um ciclo virtuoso aí, né? Fortalecer a cultura também fortalece a democracia e vice-versa. Muito legal esse paradoxo do Ministério da Cultura que você trouxe. Dá para pensar muita coisa a partir disso. Paulo, mais 2 perguntas. Espaços como Look in China Youth tendem a atingir públicos muito específicos, como acadêmicos ou cineastas já interessados na cultura chinesa. Até que ponto essas iniciativas conseguem realmente furar a bolha e atingir um público mais amplo? E a segunda pergunta é: você acredita que o audiovisual chinês pode alcançar o mesmo nível de disseminação que o audiovisual sul-coreano, japonês, que tem hoje muita popularidade no Brasil,
ou há alguma barreira estrutural para essa possibilidade? Se sim, o que falta para isso? Maravilhosas as perguntas. O do Look in China, eu acho que eu tentei discutir isso no meu artigo, porque assim são coisas não dá para comparar, né? A bilheteria de um filme hollywoodiano com esse tipo de iniciativa. Então claro, eu não vou na inocência, na ingenuidade de achar que são coisas, mas eu acho que é um processo que começa a criar redes. Então, a gente está falando de pessoas, claro. Primeiro, tem um elemento ali que eu acho curioso, que assim, nem todo mundo já vai se interessando pela China. Ele é um projeto que assim, ele paga, né, ele dá bolsa, então as pessoas vão. Então tem muita gente que chega ali porque quer fazer um projeto, quer fazer uma bolsa, vai para a China por acaso. Porque tem um projeto ali que te paga um mês de viagem e tal. E aí muitas pessoas voltam encantadas e aí começam a se interessar pela China. E um outro ponto que eu acho que um elemento divertido do Look in China é que a gente está falando de pessoas que vão, boa parte, ou que estão em processo de formação para ser cineastas. Então, elas vão produzir conteúdo audiovisual no futuro. E serão pessoas que terão sido positivamente impactadas, na maioria das vezes, mas serão pessoas que terão sido, de uma forma ou de outra, impactadas ou terão entrado em contato com a cultura chinesa, que eu acho que é um elemento muito típico, muito tradicional de diplomacia cultural. Agora, nesse projeto que eu tenho analisado muito a diplomacia cultural brasileira, por exemplo, a gente vê iniciativas como o PEC-G, o PEC-PG, que traz estudantes do mundo todo para estudar, principalmente do sul global, para estudar no Brasil. A ideia é um pouco essa, que as pessoas, quando voltem para os seus países, levem uma boa imagem do Brasil. O programa Fulbright nos Estados Unidos faz a mesma coisa. Mas a China faz isso com pessoas que, além de tudo, né, o Fulbright, por exemplo, o programa Fulbright, que é dos Estados Unidos, que dá bolsas para as pessoas irem para os Estados Unidos estudar, a ideia é buscar pessoas de liderança, que quando voltem para os seus países, ocuparão, né, quando voltarem para os seus países, vão ocupar posições de liderança e terão uma imagem positiva dos Estados Unidos. Desde a década de 40, do finalzinho da década de 40, a ideia é essa, declaradamente essa. O do programa Look in China, a ideia, esse particularmente, ele tem um pouco de uma outra perspectiva, é que pessoas que produzirão conteúdo audiovisual também terão essa imagem. Então, elas criarão redes, farão produções conjuntas, coletivas, e sabem que podem ir para a China para filmar. Então, assim, é um pouco essa ideia. Mas, de fato, furar a bolha e fazer produção é algo que os nossos cineastas têm dificuldade. Você vê os filmes que estão. É só ver ali, mesmo o Agente Secreto esse ano, mesmo Ainda Estou Aqui no ano passado, não chegam nas. Eu acho que o Ainda Estou Aqui estava em terceiro, quarto ali, né? Então, tem um monte em cima, mas esses, porque. Então a gente pega esse ano na bilheteria, sei lá, dos filmes que estavam indicados ao Oscar, que estavam concorrendo à indicação do Brasil, por exemplo, Humanas, que fez muito sucesso, um filme maravilhoso e tal, não tem uma bilheteria que não entra ali longe dos 20 mais vistos. Então, furar a bolha é algo muito difícil quando a gente está falando de uma competição que é com um mercado do tamanho de Hollywood. A segunda parte, que é se a China tem capacidade, né, enfim, se existe uma possibilidade da China ser um exportador de cultura nesse nível, né, de Coreia, por exemplo, e tal. Olha, essa é uma pergunta que me fazem quando eu comecei a pesquisar a diplomacia cultural chinesa em 2000 eu acho que o meu primeiro projeto, mas foi em 2016, se não me engano, 2017. Era uma pergunta que me faziam lá, e eu sempre respondo quando não sei, porque eu acho difícil, né, ter dimensão dessas questões, mas assim, a minha percepção, e aí pessoal, anedótica, né, não acadêmica, porque é difícil medir essas coisas, mas assim, conforme eu fui dando essas palestras, quando eu entrava na sala de aula no início, começava a falar que eu pesquisava o cinema chinês, as pessoas falavam, cinema chinês o quê? O Tigre e o Dragão, o Kung Fu Panda, Bruce Lee e tal. Isso mudou muito, cada vez mais, quando eu entro em sala para falar, para dar uma palestra, para falar sobre o cinema da China, as pessoas conhecem mais, tanto os filmes quanto os C-dramas, né, por exemplo, a versão chinesa dos K-dramas, né, enfim, dos doramas e tal, cada vez mais pessoas conhecem. Então, assim,
Saiu uma matéria interessante no South China Morning Post, que é um jornal lá de Hong Kong, que é uma das vitrines mais interessantes para pesquisar a China, para quem está fora da China, falando como o Japão está preocupado com as produções audiovisuais da China. Então, o Japão, que é enfim, essa potência que por muito tempo a gente teve muito contato com o Japão, e a quantidade de pessoas que começou a estudar japonês por causa das produções do Japão, hoje se preocupa com a expansão da China. Então, assim, eu não sei. E eu acho que a China tem um potencial para ocupar esses espaços também. Eu acho que tem alguns elementos, e aí eu gosto de destacar, porque, assim, quando a gente está falando de soft power, a gente está falando de um poder. Ele é brando, ele é fofinho, mas ele é um poder. Então dá para olhar por isso, né? Dá para olhar para isso de uma perspectiva de competição, porque a gente está falando de um poder e o poder compete e tal. Eu gosto muito de olhar o potencial que isso tem também de diversidade, sabe? Então, quando a gente fala de que teremos mais filmes chineses, não é assim, as narrativas chinesas vão chegar a dominar. A gente vai ter uma pluralidade de filmes, de visões de mundo, ter contato com outras culturas e com outras perspectivas e com outras lendas, outras mitologias. Então, eu acho que esse é um elemento que é muito curioso. Eu não sei se vocês viram A Caminho da Lua, que é essa produção de 2021, que foi indicada ao Oscar, é uma coprodução China e Estados Unidos, foi indicada ao Oscar de melhor animação, acabou não ganhando, mas é lindinha. E ela fala da Tianyi, que é a deusa da lua, né? A deusa da lua da China. E aí a gente estranha e fala, nossa, mas vai com essas coisas mitológicas e tal, e a gente não se dá conta que, sei lá, a gente está tendo a missão da lua agora, que é a Artemis, né? Artemis, que também é uma questão mitológica. Todo o processo de chegada à lua dos Estados Unidos na década de 60 e 70 era o projeto Apollo, que também é uma coisa mitológica, que a gente está tão dentro desses processos que a gente não percebe o tanto que isso conta sobre o povo. E o filme de 2021, que é falava da Tianyi, e por acaso Tianyi também é o nome da missão dos foguetes chineses que chegaram no lado oculto da Lua, assim como Apolo, assim como Artemis. Então, assim, pode parecer que é só uma competição, mas para quem está observando, também é uma possibilidade muito legal de ter acesso a mais cultura, mais conhecimento, a uma visão de mundo mais plural, o que eu acho fascinante também. Maravilha. Paulo, estamos aproximando aqui do nosso limite de tempo, mas ainda temos 3 perguntas. Se você for econômico nas respostas, dá tempo de fazer as 3, tá lá? Para a gente não passar muito dos 90 minutos, então temos pelo menos 15 minutos ainda para responder a 3 perguntas. Tá tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Então vou fazer uma por uma para finalizar, tá bom? Uma das perguntas é: o investimento chinês em coproduções sino-americanas não pode acabar reforçando padrões estéticos e narrativos dos Estados Unidos, ao invés de favorecer o soft power chinês? Isso é maravilhoso. Assim, essa é uma grande dúvida do modelo. Eu acho que estudar as coproduções chinesas sino-hollywoodianas é todo um universo super divertido, porque a primeira grande coprodução foi a Grande Muralha. E a ideia foi ótima, assim, você pegou os atores estavam, né, atores e atrizes estavam fazendo sucesso no momento, então era com o Matt Damon, o Pedro Pascal, que naquele momento ainda não era o cara tão conhecido quanto agora, que está em tudo, mas já era um rosto conhecido, mas que tem ali uma diversidade, né? Então é o Matt Damon, bem branco, estadunidense, um cara latino, né? Mas o Pedro Pascal, tem o William Dafoe, as atrizes são famosas lá, né, na China, em Hong Kong, né? Na região administrativa especial da China. Pegaram o Zhang Yimou para dirigir, que é um grande diretor da quinta geração do cinema chinês, que tinha feito coisas como, sei lá, Lanterna Vermelha, por exemplo, tipo, Adeus Minha Concubina, e vários grandes filmes da filmografia, né, do cinema chinês, e pegaram para fazer um filme que contaria uma história que tem um pouco de tudo, assim, tem um pouco de história chinesa lá, mas também muita coisa ocidental. Deu totalmente errado. E uma das ideias é que, assim,
se queria agradar muito público ao mesmo tempo, teve um pouco de problema de tradução, um pouco de problema de tradução, inclusive literal, contam que, sei lá, o Jean Guimond não fala inglês e o tradutor era ruim, enfim, tem várias histórias para tentar explicar. Para minha tese, eu entrevistei uma produtora estadunidense que mora na China e que falou que participou em alguns momentos desse projeto, e ela falou, cara, eu acho que deu errado porque o roteiro era ruim. E acontece também. Então, assim, por outro lado, se começou a fazer produções que são mais bobinhas, né? Tipo, então, Mega Tubarão 2, umas coisas assim, cara, é um tubarão grande que come um tubarão pequeno, que come um tubarão maior, que come gente de tudo quanto é etnia, então você não tem problema. Mas as de animação, por exemplo, eu acho que mostram um outro caminho. O Kung Fu Panda, eu acho que é o exemplo mais divertido, que é assim, quando lançam o Kung Fu Panda, na China, começa uma bateção de cabeça maluca, que fala, gente, como é que a gente não pensou nisso? Tipo, é o nosso símbolo, e é o cara mais fofinho, bonitinho, que todo mundo gosta dele, por que a gente não pensou nisso? E aí começaram um debate, por que Kung Fu Panda não era uma produção chinesa? Até que a China foi lá e comprou metade da produção, né? Fez uma coprodução e o Kung Fu Panda virou dela também. E aí começaram a trabalhar um pouco mais nesse cenário. E aí tanto o Abominável quanto o A Caminho da Lua, que são dois bons exemplos, são histórias bastante chinesas, com uma tecnologia cada vez mais também que é dividida e compartilhada, com aprendizado de como usar, na animação e tal, mas com histórias bem chinesas. Então, assim, o caminho ele é de troca, né? Então, talvez os filmes chineses fiquem um pouco mais hollywoodianos no sentido das técnicas e das histórias, mas os filmes, as histórias que vão sendo passadas ali, elas vão sendo embebidas numa ideia chinesa que... Então, por exemplo, o A Caminho da Lua, eu acho que é um exemplo maravilhoso sobre isso. Se o Kung Fu Panda tem muito da coisa ocidental, né, da vitória ali, enfim, um cara que é um filme de colegial, basicamente, né, um cara que ele era meio isolado porque ele é atrapalhado e tal, e ele vai ficando bom e tal, que é uma história muito tradicional estadunidense. O Caminho da Lua tem muita coisa chinesa ali, então dessa ideia da mitologia chinesa, mas também a comida, né? Então tem os bolinhos ali, o bao e tal, tudo que se passa ali é muito chinês. Então eu acho que as coisas vão tendo uma dinâmica de alimentação para todos os lados. Agora, é uma questão mesmo, talvez se ocidentalize um pouco os produtos chineses, talvez se ocidentalize para ganhar o Ocidente, mas enfim, eu acho que é algo para a gente observar mesmo. Maravilha. A Caminho da Lua eu ainda não assisti. Esses dias eu estava assistindo um que se chama Serpente Verde com a minha filha. Ah, eu não vi. É bom? É bom, é bem legal. Quero ver, vou colocar na lista. Bem, vamos lá. Para mais uma pergunta, então, Paulo. O Isaac Portilho pergunta: boa tarde, Paulo. Parabéns pela pesquisa. Como fica o futuro do intercâmbio audiovisual entre China e Brasil, enquanto o nosso Congresso não vota favoravelmente ao projeto entre os dois países? Essa eu acho que assim, algo que a gente segue incentivando, né? E assim, a gente infelizmente passou esse período agora, foi enviado pela ministra Margareth Menezes em 2023 e o Congresso está ali, mas é isso, cultura a galera valoriza quando quer, tem umas dificuldades. Mas o que acontece é que assim, as coisas estão andando, estão saindo as coproduções, então assim, eu acho que não é um empecilho, né, ele não é um impeditivo de que as coisas aconteçam mais. Eu acho que seria importante que tivesse para fortalecer ainda mais essas dinâmicas de intercâmbio e tal. Mas, assim, do lado chinês, as coisas estão acontecendo. Já foi assinado o acordo, eles veem que está tendo um esforço ali e tal, e entendem. Então, algumas coproduções estão saindo. E logo depois, por exemplo, da assinatura do acordo em 2017, foi exibido, por exemplo, na China, o Nise, o Coração da Loucura, como um dos primeiros filmes que circulou pelo circuito comercial da China, um pouco em decorrência desse acordo de coprodução. Então, eles valorizam que houve um esforço da assinatura do acordo e tal. Então, assim, eu acho que as coisas estão andando. O que é difícil é que essa dinâmica doméstica ela é mais complexa do que só o acordo não ser aprovado. A gente percebe
há uma série de iniciativas agora, por exemplo, durante esse governo que a gente tem agora, nesse momento, e que voltou a ter um MINC funcionando, atuante e tal, uma série de acordos foram assinados de valorização de ambos os lados, levar produção audiovisual da televisão brasileira, então telenovelas para a China também, com intercâmbios, agora, por exemplo, que está fazendo sucesso, telenovela vertical, né? Micronovelas na vertical, para os celulares, que a China já tem um domínio da tecnologia, a gente poderia fazer intercâmbio de lado a lado. Então, assim, o importante, eu acho que é a continuidade, né? A valorização dessas iniciativas e continuidade, mais do que só, enfim, o Congresso ele vai funcionar nos tempos dele, que depende de muito mais coisas, mas eu acho que importante é que cada vez mais pessoas se interessem pelo tema e comecem a tocar adiante iniciativas, seja quem esteja né, no comando da aprovação ou não de acordos. Paulo, a última pergunta, então. Acredito que essa pergunta é da Natália, uma aluna minha. Eu não tenho o nome, mas pelo nickname e pela foto, é a mesma foto que ela usa no Teams, então acho que é ela. Tanto a China quanto o Brasil criarem plataformas de streaming acessíveis ajudaria a divulgar o cinema nacional em chinês, já que são pouquíssimas cidades brasileiras, pelo menos, em que há salas de cinema? Ótima pergunta. Eu, no fim, por causa do tempo e do espaço, eu acabei não trazendo esse tema, mas é algo que eu falo muito nas minhas apresentações. No geral, eu comento essa parte, que é assim, a China trouxe muitas plataformas para o Brasil. Elas também têm uma dificuldade de continuidade, mas em 2023 foi lançada no Brasil o China Zone. Eu até fui convidado pelo pessoal do China Media Group, da Rádio Internacional da China, para dar uma entrevista, tal. Eu falei sobre isso. E um pouco mais lá atrás ia ter o Passaporte Prime, que era um outro mecanismo também de divulgação de filmes chineses no Brasil. Então, assim, são iniciativas que têm esse potencial. O que a gente tem é dificuldade de continuidade mesmo disso. Muitas vezes esses aplicativos chegavam, os filmes não eram legendados em português. Então, assim, se a gente quer pluralizar, talvez até dublagem, então tem que ter uma continuidade, uma perenidade. Agora, recentemente, teve toda uma iniciativa que foi assinada, foi num acordo que foi feito lá em 2019, na ocasião dos BRICS, da Cúpula dos BRICS. O Brasil era a presidência anterior, 2019, agora em 2025 foi de novo. Lá em 2019 foi ventilada a ideia de ter um streaming que era dos BRICS. Então, que tivesse esse incentivo de troca de filmes e tal, que teve dificuldade adiante, porque a gente acabou, não tinha nem Ministério da Cultura mais no Brasil e tal. Então, assim, de novo, eu acho que são dificuldades de perenidade, mas há, sim, essa possibilidade. Eu achei muito interessante que essa mostra de cinema de São Paulo, por exemplo, a 10ª agora no ano passado, era em parceria, eu acho que anteriores, algumas já foram também, com o iQIYI, que é um aplicativo de streaming chinês, que é o da China mesmo, e você consegue acessar ele no Brasil. E consegue ver filmes. Ele estava participando em parceria com o SP Cine, né, com o aplicativo do SP Filmes ali, que é da SP Cine e tal. Então, assim, há iniciativas que possibilitam, que têm possibilidade de prosperar nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que valorizar elas e tentar pressionar sempre, que esteja vendo eles, né? Eu não sei quantos de vocês e quantas de vocês que já assistiu coisas no iQIYI. Tem muita coisa legal, muita produção de todo quanto é tipo. Então, vê isso. E um ponto que eu tenho destaquei naquela... o próprio Igor Patrick, ali, o colunista da Folha de São Paulo, citou a minha pesquisa, mas é algo que eu falei agora numa entrevista recente para o Deutsche Welle também, que é a importância também da gente fomentar a bilateralidade da coisa toda, né? Que mais produções brasileiras também cheguem na China. Tem muita coisa que acontece, tem muita coisa legal, assim, tipo, de versões bilíngues. Eu tô aqui em Porto Alegre, eu fui na Casa de Cultura Mário Quintana, encontrei isso. Há anos existem, né, iniciativas. Então, eu encontrei uma edição bilíngue da obra do Mário Quintana e tal, lindíssima. Muita gente traduzindo produções brasileiras para o chinês há anos também. Mas, assim, fomentar isso mais.
né, para que seja, como o próprio Igor coloca lá, para que o Brasil seja interlocutor mesmo, parceiro, e não só audiência. Como eu acho que não é o caso de ser muito só audiência, mas tem o risco, né? Quando a gente começa que só cheguem aplicativos aqui, talvez seja melhor criar algo bilateral, né? Ou então que produções brasileiras tenham acesso facilitado ao ITI, por exemplo, para serem exibidas na China. Então, isso é algo que eu acho que eu gostaria de ver e sigo acompanhando, mas ótima pergunta. Muito bom. Paulo, uma questão, curiosidade, que eu gosto geralmente, eu ouço todo tipo de música, né? Eu ouço mais rock, mas ouço todo tipo de música, e gosto muito de Milionário José Rico. E você sabia que eles já foram para a China, né, cara? E eles teve um intercâmbio cultural, parece que eles foram para a China, eu estava lendo essa história, produziram até um documentário da viagem deles lá, eles lançaram discos e parece que eram bem conhecidos na China. Como que é essa história? Essa história é maravilhosa. Eu recomendo para todo mundo. Tem um podcast que é incrível, de um grande amigo que faz o roteiro, até que se chama Só no Brasil, e um dos episódios recentes conta a história do milionário José Rico na China. Eles fizeram uma baita pesquisa super legal. Depois dei um Google aí e ouço. Um dos roteiristas lá, Alfonso Capelar, é um cara maravilhoso. E eles contam essa história que já saiu. O milionário José Rico vão para a China, tudo muito maluco. Assim, o cinema brasileiro estava fazendo sucesso e foi feito um filme do Nelson Pereira dos Santos, que é um grande diretor brasileiro, que chamava Outro Estado, né, Pelo Estado da Vida, que é das músicas do milionário José Rico, e o filme fez muito sucesso na China, e por causa do o filme fazendo sucesso lá, a galera queria que eles fossem, chamam eles para ir para a China, até há uma tentativa, se conta isso, que é uma tentativa deles conseguirem um apoio do Itamaraty. Parece que o Itamaraty na época não quis, sertanejo, que é isso e tal. Teria dito, né? Conta-se. E aí eles conseguiram o apoio da China mesmo, dizem que foi um sucesso absurdo. E até hoje as pessoas contam isso. Eu, em 2023, eu ganhei uma bolsa, chama que é o China Scholarship Council, que é a embaixada da China que distribui as bolsas e tal. E aí, quando eu ganhei a bolsa, um dos ministros lá da embaixada da China que foi entregar a bolsa para gente, ele falava o título da nossa pesquisa e tal. Quando ele viu que eu pesquisava diplomacia cultural, ele falou: você sabia que o milionário José Rico foi para a China? Eu estava no show. Até hoje eu me lembro. Eu falei: você está de brincadeira? Então, assim, foi um sucesso. Eles chegaram lá, a galera cantava as músicas dos caras, assim. E eles, cara, como assim na China? Então, assim, é um caso muito maravilhoso de como a cultura tem esse potencial. E eles falam, o milionário José Rico, que havia uma similaridade ali muito grande entre o Brasil e a China. Eles falam, inclusive, que o Brasil, naquele momento, parecia, na cidade, mais avançado até, que lá lembrava um Brasil meio rural, e talvez por isso os caras tenham gostado tanto. Então, assim, essa história é fantástica. Procurem aí, que vale muito a pena. E ouçam o milionário José Rico. Sim, sem dúvida. Paulo, olha, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela sua fala tão interessante. Eu gostaria de dizer para a nossa audiência que a gravação dessa palestra, né, dessa conversa com o Paulo, vai ficar gravada aqui no canal do Centro de Estudos Globais. Paulo, devolvo a palavra para que você faça suas últimas considerações, se despeça da nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado demais, Wilton, pela mediação e pelo bate-papo. Pessoal, obrigado pela audiência, contem comigo, entrem em contato pelas redes todas, a gente se fala, pesquisem cultura chinesa é divertidíssimo, e cultura nas relações internacionais. Pensem nisso como um potencial de ter um mundo mais plural, diverso, com mais pontes e menos muros, e sigamos em contato. Grande abraço.